Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Ângelo, jovem jogador brasileiro que estava no Santos e foi contratado pelo Chelsea, né? É um dos jogadores que fazem parte desse plano ambicioso do Chelsea de contratar vários jovens talentos ao redor do mundo. Fizeram um investimento pesado nessas últimas 3 janelas nesse tipo de jogador e ele foi um dos grandes destaques, há de se dizer isso, da pré-temporada, com boas assistências, dribles. Muita gente acreditou que o Ângelo ia ficar na equipe principal, né? Não como titular, evidentemente, mas obviamente iria ter seu tempo de jogo da maneira, por exemplo, que o Leslie Ogochukwu está tendo, né? O Ogochukwu tem até jogado mais tempo do que a gente imaginava, mas a questão é que o Chelsea preferiu emprestá-lo e parece ter sido a decisão correta, né? Dos jogadores emprestados do Chelsea nessa temporada, há de se dizer que alguns estão se destacando muito bem. Tem o César Czadej, a gente também tem o Casadei, na verdade, o Basi Humphries também está jogando super bem, mas o Ângelo é um destaque porque ele está numa equipe de primeira divisão, na Ligue 1, que é o Estrasburgo, né, que é a equipe que o Chelsea comprou para enviar um de seus jovens atletas, e ele tem virado um titular cada vez mais importante na equipe. E nas últimas 3 partidas, ele teve ótimos desempenhos, né? Em destaque a atuação dele contra o Montpellier, hoje foi uma máquina de gerar jogo, e contra o Metz ele deu assistência para o gol da vitória do Estrasburgo. Então, assim, ele vem jogando super bem, ele vem conquistando espaço e é apenas um garoto de 18 anos de idade. Ele vai fazer 19 anos dia 21 de dezembro. E aí que a gente chega naquela história, né? Tipo, desse plano do Chelsea de contratar jovens jogadores, há uma coisa que as pessoas pouco têm comentado, né? Porque, assim, de tanta gente que eles contratam, evidentemente nem todos esses jogadores vão receber as oportunidades na equipe principal, né? Obviamente, assim, boa parte desses jogadores serão revendidos para outros clubes. Mas aí que a gente fala, né? É uma oportunidade do Chelsea valorizar atletas e às vezes fazer caixa, né? E aqueles que se destacarem mais ficam no time. Então, é uma estratégia interessante nesse ponto de vista. Por exemplo, você contrata, vamos pegar aqui, vou fazer uma suposição. Se o Ângelo se destaca pra caramba, aí você pode deixar ele no time principal e você pode acabar vendendo Sterling ou Madueke para dar o privilégio a ele ou deixar ele disputando a posição. O David Washington, ele tá numa posição de 9, né? Tem o Nicholas Jackson e tem o Armando Broja lá. Se ele se destacar, ok, a gente dá espaço para ele. Mas se ele não conseguir destacar tanto, manda um empréstimo, e se ele não for tão bem ali, você ainda tem o poder de revendê-lo por algum preço. Os prejuízos são muito menores do que as contratações, muito mais pesadas e massivas, entende? Você, para comprar um 9 de elite hoje, tem que desembolsar no mínimo uns 60, 70, 80 milhões de euros, né? Se o cara dá errado, o valor despenca, entende? Né? Por exemplo, os 9 do mercado atualmente são quem? Dusan Vlahovic, 80 milhões de euros. Victor Osimhen, 120. Então, você vai atrás desses jogadores mais jovens, alguns podem acabar vingando, e se não vingarem, eles não são prejuízos enormes, né? E às vezes, se eles ficarem ali no nível de desenvolvimento que não é o suficiente para aproveitar, você pode revendê-lo por um preço até maior do que comprou para outras equipes de médio escalão. Então, assim, esse plano tem lógica. Esse plano, obviamente, né, seria ainda mais bem sucedido se não fossem as regras da FIFA de limitar o número de empréstimos, né? Tipo, você tem o limite para empréstimos dentro do âmbito nacional, para o âmbito estrangeiro, e isso, ao meu ver, atrapalha muito a vida de equipes que têm uma categoria de base tão grande, principalmente como o Chelsea, que em certos momentos emprestava 20 e tantos jogadores por temporada, né? E eu acho que isso é ruim até para desenvolver atletas, porque tempo em futebol profissional, né, é importante para desenvolver os jogadores, né? E assim, eu acho que um dos símbolos desse sucesso pode ser o Ângelo. Eu acho que é um jogador que estava num contexto muito ruim no Santos, né? O Santos está com aquela bagunça toda, técnicos que obviamente não sabiam tirar nem 10% do futebol dele, e muita gente questionou o Chelsea em pagar tanto dinheiro pelo Ângelo, mas se a gente parar para pensar que um jogador de 17, 18 anos era ainda um dos caras mais produtivos em termos de assistências e gols daquela equipe, né? Alguma coisa ele tinha ali. O Chelsea acreditou nisso, colocou ele num contexto mais organizado, com técnicos melhores, com uma comissão técnica que desenvolve melhor os talentos dos jogadores, e a gente está vendo um jogador aí que pode se mostrar um dos grandes, assim, jovens talentos do mundo. Então, eu estou bem curioso para ver como que o Ângelo vai desenvolver no resto dessa temporada no Estrasburgo, mas
para um início de passagem, impressiona o quanto que ele já está conseguindo ali uma adaptação mais rápida e nitidamente ele vem ganhando espaço na equipe, e ser eleito o melhor jogador jovem de uma liga como a Ligue 1 é bem interessante, até porque está em um país que está com uma nova geração absurda, né? A França está cheia de jovens jogadores talentosos, são poucos bons jovens jogadores sub-20 que estão lá atuando, e ele receber esse prêmio é um sinal bem positivo. Então, a ver o que vai acontecer aí, mas olho no Ângelo, é um jogador que eu gosto bastante, já me impressionou muito na pré-temporada, não esperava tanto nível de futebol dele, e agora ali na Ligue 1 tem feito um trabalho muito bom e tem deixado a torcida do Chelsea bem empolgada. É aquele negócio, há peças para o futuro, há uma coisa bem interessante sendo feita pelo Chelsea. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.